O decreto mais rígido começa a valer amanhã em Fortaleza. Muita gente tem dúvida em relação à fiscalização, por exemplo. Hoje um plano operacional vai ser divulgado e por isso a gente recebe o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que está ao vivo conversando com Isaac Macedo e vai esclarecer essas dúvidas. Isaac, está contigo. É isso mesmo, Raíssa. A gente sabe que esse momento é de muita dúvida para as pessoas, né? Por exemplo, a partir de amanhã bem cedo, quem tinha o costume de ir à padaria, ao supermercado, enfim, como é que vai poder fazer isso, já que as regras agora são mais rigorosas? Quem vai responder parte dessas perguntas para a gente está aqui ao meu lado já o prefeito Roberto Cláudio, a quem eu já agradeço de imediato, prefeito, a sua participação hoje aqui no Bom Dia Ceará. E a primeira pergunta é essa, né? Como é que vai ser essa fiscalização para tornar mais rígido esse processo de isolamento social? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Isaac. Bom dia também ao Leal, à Raíssa e aos cearenses que nos acompanham. De fato, a partir de amanhã nós teremos regras mais rígidas no intuito de gerar uma consciência também maior, um sentimento de responsabilidade, de cidadania, de proteção da nossa saúde e da saúde do outro. Tem um plano operacional nesse momento sendo desenvolvido pelo governo do estado e pela prefeitura municipal em parceria. Esse plano que vai ser específico para Fortaleza terá o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal, AGFIS e AMC. Ele prevê alguns bloqueios no trânsito e principalmente uma ação de fiscalização dentro dos bairros, dentro das comunidades, tendo em vista que o grande problema do isolamento não é entre bairros, é dentro da própria comunidade. A gente tem visto aglomerações em espaços informais, em espaços formais, em calçadas, em vias públicas, muita gente participando de feiras livres, muitas pessoas também caminhando em praças, em calçadões, e todas essas oportunidades são oportunidades para disseminar o contágio do Covid-19. Por essa razão é que haverá um plano apresentado mais tarde, que irá orientar como funcionará a cidade a partir de amanhã. Também é bom dizer que, além do aspecto fiscalizatório, haverá, claro, nos primeiros dias, uma ação de bom senso, de educação, de informação. Nos primeiros dias é provável que a gente encontre algumas pessoas ainda desinformadas a respeito do decreto. E é importante que a gente também possa conviver com essa realidade nos primeiros dias, adotando um tom de informação, de educação, de mudança de consciências. Entendi. Prefeito, há também esse bloqueio a partir de agora nas entradas e nas saídas da capital. As pessoas, para entrarem em Fortaleza, vão poder ter que justificar, né? Tem que ter uma justificativa aí muito plausível para isso. Por exemplo, o que é que pode ser uma justificativa plausível para entrar em Fortaleza? Acredito eu que os profissionais da saúde vão ter esse acesso, né? Quem mora em outra cidade e trabalha por aqui terá outro acesso, mas a população que não presta esse serviço essencial, quando quem está fora vai poder entrar em Fortaleza e através de que justificativa, por exemplo? Primeiro dizer que não é uma proibição, né? É um controle, é uma restrição de entrada e saída, e haverá, obviamente, blitz nos principais corredores de CES, principais avenidas que ligam a cidade de Fortaleza aos municípios contíguos, vizinhos, e a ideia é que as pessoas que venham trabalhar em atividades que são consideradas essenciais, na saúde, em também ações e serviços de varejo, no caso supermercados, farmácias, em órgãos públicos que vão estar abertos, cuidadores também de idosos e crianças. Então as atividades previstas, elas serão permitidas. É possível que nos primeiros dias algumas pessoas não tenham essa informação e a própria Blitz servirá para orientar o que pode e o que não pode. Um exemplo comum de uma visita familiar, por exemplo, algo que acontece em relação a quem vive em Maracanaú ou Caucá e vem visitar aqui um ente querido. Esse tipo de ação que não é necessária e essencial, ela deva ser, nesse momento agora, pelo menos suspensa até o dia 20. Então, basicamente, para as ações e serviços considerados essenciais para trabalhadores que moram em outro município e trabalham nesses serviços aqui em Fortaleza. Ok, a gente vai agora até o estúdio, porque os apresentadores, Léo e Raíssa, também têm pergunta para fazer para o senhor agora. Léo e Raíssa, pode fazer, ele está ouvindo vocês dois, tá? Tá bom, Isaac, muito obrigada. Bom dia, prefeito. Eu fiquei com uma dúvida, bom dia, Raíssa, prefeito, com relação aos serviços que estão liberados. O serviço das faxineiras, diaristas, pessoas que fazem trabalhos domésticos, estão liberados? E se sim, por quê? São considerados essenciais esses serviços? Está explicitado no texto que o serviço de cuidadores, especificamente de cuidadores,
No caso de idosos, de crianças, sim. Os demais serviços não estão previstos em lei, em decreto. Vai surgir aí, Raíssa, eu até comentei antes com o Isaac, uma certa nuvem de dúvida a respeito de algumas atividades que não estão explicitadas como possíveis e que também não estão claramente proibidas. Nesses casos, é importante uma consulta à Procuradoria-Geral do Estado e do próprio município para que a Procuradoria possa esclarecer em ofício se determinada atividade que não está declaradamente permitida ou declaradamente proibida, se é possível de ser realizada. Há muitos casos desses, né, que têm surgido desde ontem, e eu tenho sempre orientado a PGM a poder, ao invés de eu ou qualquer pessoa, ou qualquer fiscalizador na ponta, interpretar o decreto, que a própria Procuradoria determine uma resposta oficial do governo. Olha, só para vocês entenderem, Raíssa, Leal e também o pessoal de casa, principalmente quem mora aqui em Fortaleza, esse ponto que a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, era justamente, por exemplo, de pessoas que fazem trabalho, enfim, voluntário, de solidariedade aqui em Fortaleza, como distribuição de alimentos, de equipamentos de proteção individual, e aí ele disse que tudo isso deve ser analisado porque não é um serviço essencial, mas nesse momento é um serviço primordial para as pessoas que precisam, então tudo isso vai ser analisado. Prefeito, a gente já está falando sobre isso, sair de casa só para serviço essencial, farmácia, supermercado, consulta médica. Como é que vai ser, por exemplo, a fiscalização nas praias? O senhor falou que era mais aglomeração, diz respeito ao decreto nos bairros, mas nas praias a gente tem visto, principalmente nos finais de semana, aglomeração, gente que está tomando esse período como sendo em relação a férias realmente. Então, como é que vai ser a fiscalização a partir de agora? Primeiro, é um caráter educativo, mas como é que vai ser para tentar conscientizar essas pessoas e o que é que vai acontecer com quem continuar desrespeitando? Vamos lá, praias, calçadões, praças, parques, espaços públicos, incluindo aí calçadas e vias públicas, são espaços de circulação de pessoas quase sempre não essenciais. Então, nesse momento será proibida, a fiscalização vai abordar as pessoas, orientá-las a retornar para suas casas e caso, obviamente, haja reincidência no erro ou mesmo a resistência em cumprir a ordem do fiscalizador, no caso do policial, do guarda ou do agente de fiscalização, a gente poderá, inclusive, chegar às consequências de citar um crime de desobediência civil. Então é muito importante que as pessoas entendam que mais do que o terror, o pânico da fiscalização, é importante que cada um de nós tenha o bom senso na cabeça daquilo que é o essencial, daquilo que a gente não pode sobreviver sem. Sair de casa para um trabalho que é permitido, comprar algo para abastecer a sua casa. Nas demais razões, é ficar em casa e cumprir esse papel em nome de uma razão maior, que é proteger a saúde da nossa gente. A gente está vendo hoje os hospitais privados de Fortaleza, que atendem bem menos que os públicos lotados. Estamos vendo as nossas UPAs também trabalhando acima da sua capacidade. E se a gente não conseguir controlar essa disseminação, essa realidade vai durar, trazendo sofrimento, angústia, dor e, infelizmente, tragicamente, inclusive, tomar a vida de algumas pessoas. É importante que a gente registre, Isaac, Leal, Raíssa, a população, que a despeito de há 5 semanas, governo e prefeitura estarem montando praticamente um sistema paralelo de saúde aqui em Fortaleza, com leitos de UTI, leitos de internação, leitos de emergência, a velocidade de abertura de novos leitos é muito menor do que a velocidade de disseminação e geração de casos que agravam e precisam de internação. Só há um jeito de a gente garantir uma atenção e uma assistência adequada, humana, digna, é cada um de nós cumprir o papel do isolamento. Essa doença não tem vacina, não tem remédio específico, e o melhor jeito da gente conseguir controlar a sua disseminação é praticando isolamento social. Eu imagino, viu, Isaac, me permitirem falar um pouco mais, que como as pessoas não veem o vírus e muitas vezes estão lidando com alguém que parece estar sintomático, acham que isso não tem nenhum problema. E grande parte da contaminação se dá exatamente com o contato com pessoas que não têm sintomas, mas estão com os vírus. Então esses tipos de cuidados, mais do que apenas o uso de máscara, do que a higiene pessoal, do que o distanciamento social, é o isolamento no momento em que a gente está vivendo, desde que começou o momento mais crítico da epidemia aqui em Fortaleza. Ou a gente isola, ou teremos nas próximas semanas dias ainda mais difíceis, trazendo, como eu disse, sofrimento, angústia. A gente não precisa esperar
que esse sofrimento bata a porta da nossa casa. A gente tem que agir antes que seja tarde para a gente agir e fazer com que o isolamento gere o efeito que a gente espera. Prefeito, o senhor falou agora há pouco em relação aos cuidadores de idosos, né? Só para a gente esclarecer, por exemplo, até porque nesse momento, além da crise da saúde, tem também uma crise econômica muito forte e que afeta principalmente os que mais precisam. Por exemplo, cuidadores de idosos, o senhor falou que está liberado, né? Por exemplo, empregados domésticos, como é que funciona para eles também? Não há previsão no decreto da atividade que não seja essencial de cuidado a crianças e a idosos. Qualquer dúvida que tenha, eu certamente não serei capaz de interpretar todo o decreto aqui, qualquer dúvida específica de atividades que exista, o meu conselho é procurar uma consulta à Procuradoria do Estado e do município, para que essas dúvidas, essas áreas que estão nebulosas, em que não há, como eu disse, claramente uma proibição, mas também não há com clareza também uma proibição, nem a permissão nem a proibição, que haja a interpretação por parte da Procuradoria daquilo que é permitido. Ok, a gente vai voltar para o estúdio agora, porque a gente também tem uma pergunta de lá para ser feita para o senhor, tá bom? Oi, Isaac, obrigado. Prefeito, muito bom dia, prazer falar com o senhor mais uma vez. Eu gostaria de perguntar qual é a orientação para as pessoas que vão precisar sair de suas casas para os serviços essenciais. Supermercados, bancos, farmácias, alguma unidade de saúde, se for o caso. Como é que vai ser, na prática, a abordagem nas nossas ruas e avenidas a essas pessoas? E de que maneira essas pessoas vão comprovar para esse agente que parar, então, esse cidadão, de que essa pessoa está indo em busca de algum serviço essencial? Tem que apresentar algum documento? Como é que vai funcionar isso na prática quando iniciar, então, essa fiscalização? Leal, bom dia, é um prazer falar consigo também. Existe um mundo ideal e vai acontecer o mundo real, na ponta, né? A cidade é muito grande, nós somos 2.600.000 habitantes. Não conseguiremos certamente abordar cada pessoa que sai de casa para o trabalho. Será uma amostra de pessoas, principalmente aquelas que estejam circulando, né, a pé, de bicicleta ou mesmo de carro, sem parecer estarem no trajeto de casa para o trabalho. De qualquer maneira, a forma mais segura de sair de casa é com a declaração do empregador ou alguma prova de que você naquele momento trabalha em alguma atividade essencial. Um crachá, algum tipo de documentação que prove a sua vinculação a uma instituição privada ou pública que está permitida estar aberta naquele momento. Entretanto, claro, como eu disse no começo, que a dose de razoabilidade e de bom senso é que deverá guiar esse processo de fiscalização. Se você entende, alguém está de farda, dizendo que está a caminho do trabalho, não tem uma declaração na mão, claro que o bom senso recomenda que você permita que essa pessoa vá ao seu trabalho e a oriente que no próximo dia tenha consigo algum tipo de comprovação para evitar algum tipo de constrangimento. Por isso que eu digo que aos agentes que farão essa fiscalização, a orientação será sempre polidez, educação, orientação, para que esse processo se dê com o apoio da população. Eu costumo dizer que, a despeito de uma grande rede de fiscalização montada, a melhor fiscalização é a consciência. A gente precisa, nesse momento, pensar na gente e pensar no outro, principalmente em pessoas de grupo de risco, que podem estar especialmente afetadas, né, com risco elevado de agravamento do quadro, caso sejam contaminadas. Temos que pensar nisso e só irá funcionar como nós queremos se cada um de nós tiver essa consciência e essa responsabilidade. É impossível uma fiscalização exaustiva numa cidade como a nossa, né, só com agente público. É importante que cada um de nós dê conselho ao vizinho, dê conselho a um familiar nosso, seja orientador do bom comportamento. Muitas vezes alguém fica constrangido em estar fazendo algo que sabe que é errado e um vizinho seu, um familiar chama a sua atenção em público. Então é muito importante criar essa rede de corresponsabilidade, de cidadania, de cuidado e proteção à vida como uma grande prioridade. Eu quero só me desculpar, estou pegando na máscara o que não é devido, mas porque está frouxa e caindo, quando eu vou falando vai caindo aqui, só para permitir dizer que é um mau exemplo, mas a máscara está frouxa aqui na minha cara. Ótimo, enfim, apontamento, prefeito, a gente estava realmente reparando nisso também. A gente vai voltar para o estúdio porque tem mais uma pergunta para o senhor lá, tá certo? Prefeito, o senhor falou agora há pouco que a gente vive o momento mais crítico, né, da pandemia aqui em Fortaleza. Por que o senhor acha que nós estamos vivendo esse momento mais crítico? A que o senhor atribui isso? Eu também sei que o senhor daqui a pouco vai
fazer uma coletiva de imprensa apresentando os dados de pesquisas, apontando também uma situação futura que vai acontecer na nossa cidade. Qual é a previsão? A gente vai continuar nessa crise com um aumento significativo dos casos e das mortes, ou existe uma projeção esperançosa para a gente? Raíssa, primeiro dizer que quem irá fazer essa coletiva serão os técnicos da Prefeitura, do governo e cientistas que irão falar dos modelos que estão sendo gerados a partir do que aconteceu em Fortaleza e do que se prevê acontecer para o futuro. Primeiro dizer que o isolamento social que tem acontecido até agora, a despeito dele não estar acontecendo como deveria, ele já gerou resultados positivos. Esses modelos mostram o que aconteceria com Fortaleza caso não tivesse sido implantado aquele decreto governamental logo ali ao final do mês de março. A gente estaria numa curva exponencial de casos, certamente numa lotação hospitalar já há algumas semanas, certamente também com muito mais óbitos do que a gente está tendo hoje. Então é importante dizer que o cenário atual seria muito mais grave caso o isolamento não tivesse sido antecipado ali no final de março. Infelizmente a gente percebeu que nos últimos 10 dias, 14 dias, a despeito do isolamento ter sido mantido, a adesão a ele caiu, principalmente dentro da comunidade. Até que a gente conseguiu manter um bom isolamento entre os bairros. O transporte público só está com a demanda aproximadamente de 20%, demonstrando que a gente tem 80% de redução no deslocamento entre os bairros. Mas dentro da comunidade, ele persevera. E o que nos motivou a tomar essa decisão agora é exatamente o que você falou. A gente tem tido dia a dia um aumento oficial do número de casos e principalmente do número de óbitos. No momento em que a gente ligou o sinal de alerta e que um dia após o outro a gente estava tendo o aumento de óbitos, a gente estava encarando também em alguns equipamentos nossos de saúde a proximidade ao limite da sua capacidade. Ontem, por exemplo, o IJF chegou pela primeira vez a 100% da sua capacidade de atendimento. A gente teve ao longo do dia 3 pacientes recebendo alta, mas em algum momento ele chegou a 100%. Hoje a gente está abrindo 10 leitos a mais de UTI. As nossas UPAs, algumas já estão trabalhando acima da sua capacidade de atendimento. Então esse dado do aumento progressivo dia a dia dos casos, associado ao limite da capacidade da assistência na rede pública e na rede privada, é um indicador que a gente precisa tomar medidas mais duras, mais amplas, em maior escala e principalmente, esse é meu apelo, contando com o apoio, a consciência e o envolvimento do cidadão. Ninguém muda o comportamento de uma cidade de 2.600.000 pessoas apenas por um decreto, apenas pelo desejo do poder público. A mudança de comportamento passa, obviamente, por um compromisso claro e uma mensagem direta do poder público como essa, mas tem que passar também pela educação, pela mudança de hábitos, de rotina e pela consciência cidadã de cada um de nós. Essa é uma luta que não é de uma pessoa, não é de uma rua, de uma comunidade, é de uma cidade inteira. E muitas vezes mesmo jovem, assintomático, rígido, que acha que não vai pegar a doença, ou se pegar não vai ter sintomas, quando voltar para casa e passar pelos seus vizinhos e entrar na sua casa, pode ser um agente de contaminação para os seus familiares, para os seus avós e para os seus vizinhos. A gente não pode brincar. Nós estamos lidando certamente com um dos maiores desafios epidemiológicos de saúde pública desde que eu nasci. Eu tenho 45 anos, não posso relatar por relatos históricos do passado, mas nunca presenciei algo tão grave na dimensão sanitária de saúde pública. Poucos eventos de saúde pública no mundo, ao final dessa história, vão ser comparados ao Covid-19. A gente está lidando com algo que tem matado centenas de milhares de vidas em alguns países e que está começando a acontecer no Brasil. Ou a gente age agora, a tempo de controlar a doença, ou as consequências dela serão dramáticas. É importante dizer isso sem nenhum exagero. É apenas olhando para o que aconteceu no mundo, olhando para o que está acontecendo aqui no Brasil e do potencial que tem de sacrifício, de drama, né, de angústia, de sofrimento mesmo, que ela pode vir a trazer caso a gente não tenha essa consciência coletiva, cada um de nós enquanto cidadãos. Prefeito, você está falando muito dessa consciência coletiva, né? Mas também falou que nos últimos 10 dias a gente tem percebido que essa consciência coletiva também tem diminuído, né? As pessoas estão desrespeitando mais esse decreto do isolamento social. O senhor acha que vai ter um trabalho agora educativo? O senhor me disse, né? Já que o decreto está ficando mais rígido para Fortaleza. Não está na hora de endurecer mais, por exemplo, para o cidadão em relação às penalidades que estão previstas, por exemplo, já no próprio decreto?
Eu acho que importante nesse momento agora é fiscalizar, montar uma rede bem estruturada, bem planejada, bem distribuída pelos locais da cidade. Nós vamos ter, já estou antecipando, um número para denúncias também, para que o cidadão ajude o processo de fiscalização. E vamos, obviamente, apostar que a informação desse isolamento social rígido, com a presença ostensiva da fiscalização nas ruas, com a mídia publicitária que entrou recentemente também com a mensagem mais forte, e com o papel da imprensa, também desmistificando a desinformação e as fake news, eu acho que a soma desses processos vai tocar o coração do nosso cidadão, porque a gente vai estar lidando com a informação que diz respeito à vida dos nossos. Mas é muito importante também esse papel de vocês, eu quero parabenizá-los, de toda a imprensa, de poder desconstruir uma rede, muitas vezes apócrifa, sem autoria, que teima em desconstruir a informação de base científica, médica, verdadeira, que quer criar intencionalmente, por alguma razão que eu não entendo, de interesse pessoal, político, econômico, que quer gerar alguma natureza de confusão na cabeça do cidadão. Não pode haver dubiedade da mensagem. A experiência internacional atual, os organismos de saúde internacionais, os cientistas, toda a comunidade médica e científica que trata com respeito à vida, tem tido clareza e objetividade em dizer que o isolamento social rígido como esse é a saída mais eficiente para a gente prevenir óbitos que são preveníveis. Você imaginar que centenas ou mais de 1.000 pessoas podem vir a morrer por razões que poderiam ser prevenidas é algo absurdamente intolerável. E muitas vezes isso é produzido por um tipo de informação desconstrutiva, que não é real e que é movida por interesses muitas vezes inconfessáveis. Por isso que o papel da imprensa nesse momento também é tão importante, inclusive esclarecer durante o processo de fiscalização e ajudar o processo de fiscalização, porque a gente vai ter na ponta certamente coisas que a gente vai enfrentar, que são coisas que a fiscalização certamente não vai estar preparada. Uma exceção a um caso, como a gente citou aqui. Então, nessas situações, a gente vai sempre procurar a ajuda da assistência jurídica para esclarecer o cidadão, e vocês vão ser muito importantes também em nos ajudar a esclarecer esse processo ao longo da fiscalização. Ok, prefeito. Esclarecimentos importantes, né? Até porque vai mudar e muito a rotina do fortalezense a partir de amanhã. A gente já havia, por exemplo, pessoas que estavam fazendo caminhadas aqui perto, pessoas que estavam saindo de casa por sair de casa. A partir de amanhã isso está proibido por conta do decreto, são regras mais rígidas para a população. Leal, Raíssa, devolvo para vocês. Se vocês tiverem mais uma pergunta para fazer para o prefeito, ele continua ouvindo vocês aí no estúdio, mas eu passo a palavra para vocês agora. E, na verdade, eu queria aproveitar também para perguntar sobre a questão do transporte público. A gente tem mostrado aqui alguns terminais ainda cheios. Hoje mesmo, agora há pouco, a gente mostrou o terminal da Parangaba e que está havendo uma obra lá, e aí mais pessoas ficaram de um lado só do terminal, então houve uma aglomeração maior. O que está sendo feito, prefeito? Já que temos, infelizmente, muitas pessoas circulando ainda, não se sabe se são pessoas de serviço essencial realmente ou não. O que está sendo feito para evitar essas aglomerações nos ônibus, nos terminais? Porque a gente ainda tem, sim, registros de muita aglomeração por lá. Raíssa e Leal, nós estamos trabalhando nesse momento com a capacidade que é 2,5 vezes a capacidade de dias de rotina, dias normais que não são de pandemia. A gente trabalha com a frota de 100% para uma demanda de 100%, normal de 100%. Nós estamos trabalhando agora com a frota para uma demanda de 50%, tendo apenas 20% da demanda. Então a gente tem hoje uma capacidade que é 2,5 vezes maior do que a capacidade de dias normais. Além disso, a gente está fazendo uma higienização diária nos ônibus, agora a cada viagem. Temos mantido sabão, água e álcool gel dentro dos terminais, e a partir da manhã será obrigatório o uso de máscaras dentro dos ônibus. A gente, inclusive, já começou desde a semana passada, vocês, inclusive, noticiaram isso, a distribuição de máscaras dentro dos terminais, inclusive para facilitar a vida de quem chega no terminal e não tem uma máscara para usar. Tudo isso, nós acreditamos, vai ser são caminhos importantes para a gente ajudar a prevenir a contaminação e a disseminação no transporte público. Ok, prefeito. Agora sim, muito obrigado pela participação do senhor, por ter esclarecido um pouco mais para a população de Fortaleza, que vai mudar a partir de amanhã. Então é isso, ó, sai de casa só se de fato for essencial. A partir de amanhã essas regras estão mais rígidas para quem mora aqui na capital cearense, que infelizmente é hoje o epicentro da doença aqui no estado do Ceará.
Leal e Raíssa, eu devolvo para vocês. Isaac, muito obrigada. Prefeito Roberto Cláudio, muito obrigada. Obrigado. Bom trabalho para o senhor nesse combate à pandemia. Tá aí, o prefeito Roberto Cláudio reafirmou a importância da nossa conscientização, né, gente? Da nossa consciência. Então a população, de fato, precisa ajudar nessa hora, né, Leal? É isso. Obrigado, Isaac, pela entrevista. Muito obrigado ao prefeito também por todos os esclarecimentos, as orientações. Bom dia, bom trabalho, prefeito.